E engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Aleluia, aleluia. É o primeiro dia de campanha. Estaremos aí hoje consagrando o mês de janeiro. A bênção do céu já está no seu lar. Estaremos orando. Senhor Deus e maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder reunir com os nossos irmãos aqui neste templo e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Papai querido, nesta noite nós cremos, Pai, que o Senhor já se faz presente neste lugar. O Senhor já contemplou as nossas necessidades. Eu creio, meu Pai, que antes de nós encerrarmos essa campanha, o milagre que a irmã precisa, o irmão precisa, o Senhor estará entregando, Pai, porque o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que opera maravilha, o Senhor é o médico dos médicos, oh papai, o Senhor é o Rei dos reis, e nós estamos aqui na tua presença, como filho do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco através dos louvores, fala conosco através da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo amém. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Que a paz seja convosco, igreja. 156 da nossa harpa cristã, por gentileza. O bom pastor buscou-me. 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz errante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, pois seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos, por gentileza, para estar em pé. Já lemos esse texto, mas vamos tomar esse versículo novamente. Gênesis capítulo número 26, versículo de número 12. Vamos ler aqui, juntos mais uma vez orarmos, agradecemos a Deus. E na sequência o grupo de louvor já estará louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 26, a partir do versículo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Eu tenho certeza que, mais uma vez, nessa campanha, nesses 12 dias consecutivos, o Senhor vai derramar das suas bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Nós temos pedido de oração nessa noite por Anderson, por uma causa na justiça, Ederson também por saúde, Célia, que está com depressão, Sérgio por libertação, Nelson por sua saúde, Silvia também por sua saúde, Rafael Almeida também por saúde, Daniel Gomes por salvação e Silvia Santos também por cura. Nós queremos, e o Senhor é poderoso para alcançar essas vidas. Amém? Eu necessito da sua oração, você necessita da minha. Vamos orar uns pelos outros. Pai querido, Deus eterno, pela sua bondade e misericórdia, Senhor, nos reunimos nessa noite na sua casa mais uma vez. E ó Deus, nesse dia tão especial, ó Pai, no primeiro dia desta campanha de 12 dias semeando, ó Pai, para 12 meses de colheita, temos a certeza, ó Pai, assim como em outras, mais uma vez o Senhor vai derramar da tua bênção, mais uma vez o Senhor vai falar conosco, ó Pai. Também, Senhor, sobre esses pedidos de oração nesta noite, vai, ó Pai, alcançando a casa da vida, Senhor, curando, libertando, ó Pai, porque o Senhor assim é poderoso. Abençoa a tua igreja reunida nesta noite, ó Pai. Esta reunião, Senhor, foi preparada para mais uma vez nós juntos adorarmos o teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Grupo de louvor. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória do seu lugar. Meu Deus do céu, tem povo pentecostal nesse lugar? Dá um brado de glória aí do seu lugar, em nome de Jesus. Tem adorador, mais um ano se iniciou, glória a Deus. Mais uma campanha se iniciou, glória a Deus. E essa campanha vai fazer diferença na sua vida quando você entender que tudo faz parte dos planos do Senhor na sua vida. O inimigo vai fazer de tudo para dizer que nada vai acontecer dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, nas coisas que você tanto pede para Ele, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo está no propósito dEle. Ele escreveu exatamente conforme está acontecendo, aleluias. Talvez você não está no cenário que você queria viver, aleluias, mas as mãos do Senhor está estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluias. E não há nada que o inferno possa fazer para que isso não aconteça. Porque Ele já idealizou a vitória sobre a sua vida, aleluias. Ele já idealizou um novo ciclo sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. Cante comigo assim, ó. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém pedirá. Onde o vento soprar,
diz, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Levanta a mão e declara essa noite. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Receba essa palavra. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimarás, pois eu Estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. dá um brado de glória aí no seu lugar, aleluia. Querida igreja, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa tão rica oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui nessa quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026, dando início à nossa tradicional campanha 12 dias semeando para 12 meses de colheita. Essa campanha, irmãos, que tem marcado a vida e a história de muitas pessoas, de muitos irmãos, inclusive a minha. E eu quero te convidar, você assentado mesmo, a abrir a sua Bíblia no texto que lemos, Gênesis capítulo 26, vamos ler o verso de número 1, o verso de número 2 e o de número 3 também, depois vamos para o verso 12. Gênesis capítulo 26, primeiro versículo, diz: E sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Versículo 4: Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas
todas as nações da terra. Versículo 12. E semeou, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Irmãos, esse versículo tema que nós usamos todos os anos, e usamos também no primeiro dia da nossa campanha, estamos aqui representando o mês de janeiro, o mês de semear. Ele traz uma lição muito grande para nós a respeito de semear e confiar em Deus. Quando Isaque, ele tomou a decisão de descer ao Egito, porque havia fome na terra, e a Bíblia ela vai dizer que essa fome ela foi semelhante àquele período que passou Abraão, seu pai. Então Isaque já havia vivenciado isso. Ele já havia passado por esse período de escassez. Ele sabia da dificuldade de atravessar esse período. Então, a decisão mais acertada seria sair daquele lugar, procurar um lugar onde as condições seriam melhores para ele e a sua família, e também para aquelas pessoas que estavam com ele. Nós vemos hoje, irmãos, no Brasil, o Brasil recebendo um grande número de imigrantes vindo de outros países, principalmente da Venezuela e de Cuba. Então são pessoas que, diante de uma crise, eles encontram no Brasil um refúgio para dar continuidade ou recomeçar as suas vidas. Isaque tinha esse mesmo pensamento. Ele disse: eu vou sair, eu vou para o Egito, vou começar do zero, e vou trabalhar bastante e vou vencer. Mas quando ele estava com esse pensamento, Deus interviu e disse assim: não desça para o Egito, mas habita na terra que eu lhe disser, e eu vou te abençoar. Eu estava pensando bastante hoje, durante o dia, enquanto trabalhava, irmãos, nesse versículo da Bíblia, e Deus ministrou o meu coração. Isaque, quando ele recebe de Deus esta palavra, não pense que foi como acontece nos nossos dias, que ele foi num culto, pensativo, esperando tomar a decisão, e Deus usou um profeta, e levantou falando em mistério, e foi lá e colocou a mão na cabeça dele e disse: meu servo, eis que falo contigo, não desça para o Egito. Não foi nada disso, não foi nada disso. Deus falou com ele, ele era o líder da sua casa, o líder daquela família, e Deus falou ao coração dele. Deus já falou ao teu coração? Deus já falou? De uma forma assim que um sentimento muito forte vem dentro do peito, e a gente tem certeza que é Deus que falou. Quantos aqui já receberam assim, que Deus já falou com você? Deus fala com a gente, Deus fala, não, às vezes, claro, quando Deus quer usar, Deus usa, mas quando Deus quer falar, diretamente conosco, Ele fala. E eu fiquei pensando, quando Deus Ele ordena alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que acontece é que nós temos segurança, nós nos sentimos seguros, Isaque, ele se sentiu seguro, e ele tocou a sua vida na maior normalidade. Levantou de manhã, foi trabalhar, e de repente vem uma
uma ordem aos seus servos que para ele trabalhavam. Hoje nós vamos semear, hoje nós vamos plantar. O maior indicativo, irmãos, que um agricultor tem para lançar a semente na terra, é as nuvens no céu. Hoje em dia não é tanto que tem o celular, né? Você olha no celular, o celular diz se vai chover, se não vai chover, diz até quantos milímetros, né? A probabilidade de chuva diz até quantos milímetros vai chover. Mas antigamente não olhava para o céu, e o céu ia determinar, a visão do céu ia determinar se choveria ou não. E ele nem para o céu não olhou, começou a lavrar a terra. E você acha, ou você não imagina, que numa situação tão extremada como essa que Isaac estava vivendo, a dúvida não tentou assaltar o coração dele? Você imagine alguém passando o arado na terra, a terra seca, o pó levantando da terra porque estava seca, e as pessoas que estavam com ele, pensando assim: não seria melhor guardar essa semente, a gente comer ela, fazer uso dela, do que lançar nessa terra e perder? Porque sempre haverá alguém que vai cruzar o teu caminho para colocar um ponto de interrogação das decisões que você está para tomar. Olha, você já orou? Será? Pensa bem. É isso mesmo? Tem certeza? Sempre tem alguém assim. Sempre haverá alguém que vai surgir no teu caminho para questionar uma decisão que você vai tomar. Isaac não foi diferente. As pessoas olhavam: você não está tomando uma decisão errada, ninguém está plantando. Pelo contrário, o povo está indo embora da terra. Olha para o céu, não tem uma nuvem, a terra está seca. Quem sabe alguém perto dele: olha, a possibilidade dessa semente germinar é zero. A possibilidade disso aí dar certo é zero. Mas Isaac, irmãos, ele era um pouquinho diferente de mim e de você. Isaac era um pouquinho diferente de mim e de você. Isaac, ele não era como eu e você, que na maioria das vezes nós somos levados, movidos pela emoção. Emoção. Eu vou te provar. Se a gente vai tirar uma oferta na igreja e diz assim: irmãos, vamos ofertar, é hora de adorar a Deus com as nossas ofertas. Quase ninguém oferta. Aí vem alguém aqui, conta uma história, preciso contar uma história triste. Eu estou com as duas pernas quebradas, estou com o braço, sei lá, com o que no braço, estou quase passando fome. Aí os irmãos fica com dó pela emoção e oferta. Isaac, ele não era movido pela emoção, ele era movido pela convicção do que Deus falou ao seu coração. Foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, ele vai garantir. Se foi Deus que falou, ele garante em cumprir aquilo que ele falou. Foi Deus que falou para Isaac ficar na terra. Foi Deus que falou para ele: fica nessa terra e eu vou te abençoar nela. E de que forma Deus ia abençoar Isaac se ele era um homem que trabalhava com a lavoura? Era plantando e colhendo. Ele não ia ficar deitado olhando para o céu para ver se caía alguma pedra de ouro na cabeça dele. De que forma que Deus ia abençoar? Fazendo o que ele sempre fez. Fazendo o que ele sempre fez. Tem muitos irmãos, tem muitos crentes que não compreendem isso, irmãos, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores. Quando Deus, ele vira o rosto para você para te abençoar, ele vai te abençoar você fazendo o que você sempre fez. Ele vai te abençoar, ele vai fazer você se destacar, ele vai fazer você prosperar de uma maneira que ninguém vai entender. Isaac foi fazer o que ele sempre fez, lançou a semente na terra. Ele fez a parte dele, e o Deus que é dono do ouro e da prata,
que da terra dele toda a sua plenitude se encarregou de fazer a semente germinar. Ele semeou e Deus se encarregou de fazer a semente germinar. Eu quero te convidar nessa noite, fica de pé. Eu quero te convidar a pegar esse envelope aqui que nós fizemos, ó, você vai colocar o seu nome e você vai semear. Você vai semear. Debaixo de um propósito que só você sabe, que só você conhece. Eu não sei qual que é o propósito, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026, eu não sei aonde você quer estar, o que você quer ter conquistado no dia 31 de dezembro de 2026. Eu me lembro que em janeiro de 2024, eu fiz essa mesma campanha aqui com os irmãos e eu semeei para que Deus me abençoasse, que eu comprasse um terreno para uma chácara. Os irmãos lembram, ainda diziam assim, aqui a chácara aqui, né? E o dinheiro pouco, sonho né, alto, sonhava, mas o dinheiro era pouco, comecei a andar atrás de chácara, em todo lugar que ia. Tem uma irmã que mora comigo lá em casa, ela não gostava, era longe demais, né? E a gente foi andando. Às vezes o problema da documentação, não tinha documentação. E quando foi agora em 2025, antes de terminar o ano, uma chácara, um terreno, né, de chácara, porque só tem um terreno, que eu já tinha olhado ele bastante tempo, estava anunciado, eu vi que o valor abaixou. E eu liguei, falei com ela, né, primeiro, mostrei para ela e disse, vou ligar, vou pedir o endereço para a gente dar uma olhada, a localização, e liguei e fui dar uma olhada. Quando eu estava olhando o terreno lá, marquei com o proprietário, outra pessoa, ele abriu um áudio, outra pessoa falando assim, olha, eu vou aí dar uma olhada no terreno, para ver se a gente consegue chegar num acordo para a gente negociar. E eu fiquei naquela, eu gostei do terreno, a Edna também gostou, o dinheiro era pouco, mas eu falei, né, eu semeei, Deus está nesse negócio, se Deus estiver nesse negócio vai dar certo. E eu olhei o terreno e vim embora, ele disse, eu vou esperar aqui, porque tem outro rapaz que vai vir dar uma olhada aqui no terreno, e depois a gente conversa. Mas eu já saí ali de cima daquele terreno falando, isso aqui é meu, isso aqui ninguém coloca a mão. E eu tinha orado a Deus, pedido a Deus assim, eu quero um terreno, né, com lugar de planta, com mato, né, para me escutar os passarinhos cantar, criar umas cobras no meio do mato. Eu quero desse jeito. E eu cheguei em casa e fiz uma oração a Deus e fiz um propósito e disse assim para Deus, dei um prazo, falei, se ele me ligar dentro de tantos dias, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma proposta para ele, e eu sei então que o Senhor está nesse negócio. Mas já estava agoniado, já estava querendo ligar para ele. Passou os dias, estava agoniado. Quando chegou um dia à tarde, ainda disse assim, ó, tem mensagem aí do homem da chácara. No celular, já corri, abri a mensagem. Ele disse, seu Luiz, gostou do terreno? E daí, vamos negociar? Eu peguei o celular, liguei para ele, fiz uma proposta para ele. Falei para ele vir em casa, ia dar o carro, né, no negócio. Ele veio em casa e nós começamos a conversar. Eu disse aqui no domingo que esse homem fala mais do que eu, só para vocês terem uma ideia, o tanto que ele fala. Começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem. Deu certo que eu conheci um tio dele há muitos anos, que chama Luiz, e conheci um amigo meu que alugava um mercado deles, e foi aqui, e era tudo conhecido, e no final ele era conhecido do familiar da Rafa. Eu conheço fulano, conheço desde adolescente, e ficou aquilo. Eu fiz a proposta, e ele disse assim, desse termo, mas se o senhor quiser, a gente fecha o negócio. Aí voltei lá, fui no cartório, dei entrada na escritura,
Quando saiu a escritura, que eu tinha que levar o carro, o irmão Carlos, né, Deus abençoe, o irmão Carlos foi para dar a carona de volta, já conheceu o meu futuro lar lá, e graças a Deus deu certo, passei para o meu nome, está lá, né? E agora esse ano aqui, ó, casa no Ribeirãozinho, o Ribeirãozinho é o lugar que eu vou passar meus dias, tá? Meu final da minha vida, chama Ribeirãozinho, lugar mais bonito da terra, tá lá. Casa no Ribeirãozinho. Qual que é o teu sonho? Qual que é? Faz assim para me ver, ó. Faz assim. Quem tem um sonho, faz assim. Faz pela fé, faz. Pela fé, faz. Quem tem um sonho? Vai. Olha aqui, ó, casa no Ribeirãozinho. Imagine eu lá, cheio de galinha no terreiro, dia 31 de dezembro, né, com a casinha pronta lá. É muita benção, né? Eu quero orar por você nessa noite, irmãos. Eu quero orar. O Deus que realizou o meu sonho, Ele é o mesmo Deus que você serve. Se eu olhasse para as minhas condições, eu não tinha condição nenhuma. Eu fiquei devendo uma parte do dinheiro, só para os irmãos terem uma ideia. E na proposta ali ia fazer umas promissórias, né? Quando a gente fez o negócio, assinei a escritura e tal, eu falei para ele, vamos fazer esse promissório. Eu falei, não, deixa isso para lá, eu sei que você vai pagar, deixa isso para lá. Então, confiou em mim de pagar aquele valor que eu acertei com ele por mês, não fez documento, não fez nada. Isso não é nada mais, nada menos do que o Deus que realiza sonho. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha, eu quero que você dê um passo à frente. Você que veio nesta noite e vai vir durante esses 2 dias, eu quero que você saia do seu lugar num ato de fé. Vem aqui que eu vou orar por você. Todos os dias nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos vir, os irmãos vai sair do lugar e nós vamos orar. E eu tenho certeza, irmãos, porque eu já vi e já ouvi inúmeros testemunhos, inúmeros, de pessoas que foram abençoadas, de vidas que foram transformadas, de sonhos que foram realizados através dessa campanha. Não deixe de maneira nenhuma, não permita de maneira nenhuma que o inimigo e nem ninguém tente desanimar você durante esses 12 dias. Venha os 12 dias, convide mais alguém para estar aqui. E eu tenho certeza que o Deus que realizou o meu sonho, Ele é poderoso para realizar o seu também. Quantos falam amém para me animar nessa noite? Amém? Querido Deus e Pai que está no céu, no poderoso nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos no início desta campanha, 12 dias semeando para 12 meses de colheita. Pai querido, nosso coração transborda de alegria, porque nós sabemos que o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nesse negócio, Pai. Deus querido, eu quero nessa noite apresentar não somente o meu sonho, eu quero apresentar o sonho do teu povo, o sonho dos teus filhos que vieram aqui nessa noite, Pai. Cada um, Senhor, com um propósito, com um objetivo. Eu não sei o que é, Senhor. Eu não sei se é da casa própria, eu não sei se é trocar o carro, eu não sei, Senhor amado, se é ingressar numa faculdade, se é entrar numa empresa, Senhor, uma multinacional, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós estamos nessa noite nos propondo a semear, Senhor. 12 dias, estaremos aqui 12 noites consecutivas semeando no terreno mais fértil que existe, que é a obra do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Assim como o Senhor fez com Isaac, que semeou numa terra seca, numa terra árida, que não havia possibilidade daquela semente germinar, mas o Senhor é o Deus que deu a ordem. Ele estava debaixo de uma ordem divina, que o Senhor ia o abençoar e prosperar, e nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos prosperar, que o teu povo será abençoado, porque é uma promessa do Senhor. Move as tuas poderosas mãos, Senhor. Agora eu oro, coloca por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tentar impedir os teus filhos de estar aqui nesses 12 dias, Senhor, vai colocando por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Move mais uma vez
as tuas poderosas mãos para abençoar o teu povo, porque nós cremos e sabemos que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores, Senhor. Vai abrindo as portas que estão fechadas, vai derrubando as barreiras, as muralhas, os impedimentos, Senhor. Pai querido e santo, tudo aquilo que se levantar contra o teu povo, coloca por terra nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Eu ministro a bênção do Senhor sobre esta igreja, e faço isso na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, e a igreja confirma dizendo, amém. Deus abençoe a sua vida. Pode voltar para o teu assento abençoado pelo Senhor nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só quem está ansioso para esse momento, levanta suas mãos e dê um brado de glória aí no seu lugar. Aleluia, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
ti confiarei, só em ti confiarei. Eu não temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Graças a Deus. Então estamos alinhando algumas situações e amanhã vai se encaixando, né? Terrorizou e mandou que a minha família corresse para dentro da casa do namorado do meu filho. E eu, ao contrário, mandou eu subir sentido, eu estava para baixo do colégio, mandou eu subir sentido para cima. E falou, corre, corre. E eu corri, irmãos. Primeiro livramento. Deus não permitiu que essa madrugada, talvez, talvez, Deus não permitiu que hoje estivéssemos velando o meu corpo aqui. Deus não permitiu. Primeiro livramento. Segundo livramento, levaram o meu carro. Eu desesperado, corri a Moraes da Rocha até o módulo policial, cheguei, encontrei uma equipe ali, a equipe prontamente já comunicou via Copom todas as viaturas da região, mas eu não contente, até a Carla fala que eu sou muito afobado, muito sanguíneo quanto a isso. Fui tomado de uma raiva tão grande, irmãos, e saí atrás dos bandidos, coisa que não aconselho ninguém a fazer. Chamei meu irmão, a gente saiu aqui pelo bairro do Tatuquara, o Campo de Santana, Caximba. Só que quando eu estava subindo, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai te surpreender nesses 12 dias. O que você pediu, Deus vai dar muito maior. Como disse o pastor, você vai semear 1. E eu não digo 100, mas você vai colher 1000. O meu carro vale 17 mil reais, irmãos. Um Logan. Mas não é isso. Uma ferramenta de trabalho minha. Que se me tirasse esse carro, nós íamos perecer. Porque é um veículo qual eu uso, é a minha ferramenta de trabalho. 00:01, irmãos, marque esse horário. Às 2h36, quando eu então encontrei nesse percurso a viatura da Rony ali em cima no terminal do Tatuquara, prontamente a equipe, não, vamos lá, pegou meus dados, pegou os dados do carro e já foram no encalço. 2h36 da manhã. Ela estava lá próximo à igreja do Dom Bosco, numa rua sem saída. Meu carro estava lá, intacto. Nada. A única coisa que consegui, depois eu falei que vou procurar, foi a chave. Mas eu tinha a chave reserva. Por isso eu digo, irmãos, não te preocupes com o que o médico disse, com o que o fulano está dizendo. Você não vai conseguir, você vai conseguir. Porque é Deus na tua vida. E eu agradeço a oportunidade, irmãos, por esse grande livramento que o Senhor me deu nesta madrugada. Eu agradeço a oportunidade. Graças ao Senhor, é maravilhoso, amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos receber o evangelista, irmão Fernando, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, quero ler com os irmãos, aproveitar que os irmãos estão em pé, Gênesis, o mesmo capítulo 26, o versículo 12, ao qual está o tema da campanha, para que possamos em alguns minutos poder falar da palavra do Senhor junto com os irmãos e poder receber de Deus aquilo que o Senhor tem para nós, ainda nesta noite, neste culto de adoração. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, vai nos dizer: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O versículo 13 nos diz: ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Amém? Toma teu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus.
Meus irmãos, nós estamos no primeiro dia da campanha, onde estamos consagrando a nossa vida, neste mês de janeiro, onde o tema principal é a semeadura. O tema principal é semear. Mas é interessante que esse texto que nós lemos junto com a igreja, foi lido algumas vezes aqui nesta noite, junto com os irmãos, junto com a igreja, ele não começa com colheita, ele começa com uma vida alinhada com Deus. A colheita, ela não vem se a nossa vida, se a minha vida, se a sua vida, se os nossos propósitos não estiverem alinhados com aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Precisamos estar alinhados com Deus. Isaac não colheu por sorte. A colheita de Isaac, aqui nesse texto, ela vai nos dizer que foi um resultado de obediência. Porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, mesmo sabendo que naquele lugar havia fome, mesmo sabendo que naquele lugar aquela terra não era boa, ele confiou a sua vida alinhada com Deus, a sua fé, primeiramente com a vida alinhada no altar do Senhor, fez com que ele lançasse aquela semente. E o que nós aprendemos aqui, que antes da semente ela tocar na terra, Isaac já estava debaixo das bênçãos do Senhor. Antes da semente que nós lançamos tocar na terra fértil, a nossa vida deve estar alinhada no altar do Senhor. E a vida de Isaac aqui nesse texto, ela vai nos dizer, nos ensinar que estava debaixo da bênção do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me diz aqui nesta mensagem e quer transmitir à igreja é que a minha vida e a sua vida deve estar primeiramente diante do altar de Deus, agradando em obediência à vontade de Deus. Não adianta chegarmos aqui, queremos lançar uma semente, se não estivermos com a vida, aleluia, diante do altar do Senhor. Semente sem altar, irmãos, é apenas um esforço. Não podemos estar aqui apenas se esforçando para lançar uma semente, não. Porque se não tiver altar, é apenas o meu e o teu esforço. Talvez a minha e a tua vontade, talvez a minha e a tua força de poder lançar uma semente. Mas a semente, quando está no altar do Senhor, quando a minha vida e a sua está no altar do Senhor, a semente ela se torna sobrenatural. E é o que o Senhor Deus vai fazer na minha e na tua vida no ano de 2026. Porque a minha vida e a tua está alinhada diante das bênçãos do Senhor. Levante a tua mão para o céu, porque eu sinto de Deus para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Porque você veio aqui nessa noite debaixo das bênçãos do Senhor, colocar a tua vida no altar do Senhor, e o Senhor Deus manda dizer para você, que colher esta semente lançada, porque é sobrenatural aquilo que Deus tem para entregar para a tua casa, para a tua família. Se você acredita nessa palavra, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Primeira coisa que nós aprendemos aqui, então, é que nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos estar com a vida alinhada diante do altar de Deus, com as bênçãos do Senhor, para lançarmos uma semente, e essa semente ela vem a brotar, 100 por 1, talvez mais. Aleluia, aleluia. Isaac, ele semeou, e engrandeceu. O texto vai nos dizer, ele semeou naquela terra, e ele semeou em tempo de fome, em tempo que talvez ninguém que estava perto dele acreditasse que ia acontecer. E é o que acontece com as nossas vidas. Muitas pessoas às vezes estão do nosso lado e não entendem o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E como o pastor disse aqui, muitos pensam negativamente e nos desmotivam a não lançar a semente, dizendo que não adianta lançar porque a terra não é fértil, não adianta lançar porque não vai dar certo, não adianta fazer porque não vai acontecer.
Muitas pessoas tentam travar os teus projetos, mas Deus está dizendo aqui nessa noite: pode dar um passo para o Senhor, pode lançar a semente sim, porque esse projeto não é do homem, essa promessa não é do homem. Isaac estava debaixo da unção de Deus, das bênçãos do Senhor, e é por isso que a semente prosperou. Interessante, irmãos, que os projetos da nossa vida, tudo tem um começo. Nós precisamos dar o primeiro passo. Quando lançamos um projeto, no ano de 2026, temos vários projetos, mas precisamos dar o primeiro passo para que isso aconteça. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós: esteja com a sua vida no meu altar, debaixo das minhas bênçãos, debaixo das minhas promessas, porque aquilo que você projetou para a virada do ano, para o ano de 2026, vai acontecer, diz o Senhor. Esteja com a vida no altar de Deus, porque as bênçãos vão chegar para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui. Isaac não esperou o cenário melhorar para poder lançar a semente. Quantos de nós, às vezes, irmãos, esperamos o cenário melhorar, porque não acreditamos que pode acontecer, não exercemos a fé, não colocamos em ação a confiança, de ter a certeza que a nossa vida está no altar do Senhor. E se a tua vida está diante do altar do Senhor, meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão assim, porque eu sinto de Deus para profetizar sobre a tua casa. Se a tua vida está diante dos olhos do Senhor, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Levante bem alto. Há uma unção, uma graça dos céus aqui sobre a minha vida, para declarar como ministro desta palavra sobre a tua. Se a tua vida está no altar do Senhor, agradando em obediência ao meu Deus, ao teu Deus, se prepara. Ai, xarabanderabia-sure, calamandaiacé. Levante bem alto, te prepara neste ano, porque as pessoas vão olhar e não vão entender. Pessoas vão olhar e não vão entender, mas vão sair espalhando. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa. Receba isso, irmão. Deus vai fazer algo extraordinário na tua família, nos teus negócios. Eu sinto uma unção de Deus aqui para declarar sobre a tua casa, sobre os teus negócios, a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Naquela terra, obediência é altar. Está dizendo lá, naquela terra onde ele semeou, Isaac permaneceu onde Deus mandou. Permanece, Isaac, não saia, continue aí, seja obediente, não saia do lugar onde você está, não arrede o pé, permaneça firme, aguenta firme, vai, olhe para o altar, porque se estiver olhando para o altar, se a vida estiver no altar, permaneça onde está, pode permanecer, porque a bênção de Deus, ela vai chegar, e ela não vai tardar, e como o pastor diz aqui, ela enriquece a tua vida e não acrescenta dores. O altar de Isaac era obediência diária. Sabe por quê, irmãos? É diária. Deus não unge atalhos. O Deus que eu sirvo, Ele não unge atalhos, irmão. E alguém está entendendo esta mensagem aqui. Não saia da posição. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não tente pegar atalho, porque não há unção de Deus onde tem atalho. Não tente desviar o caminho, porque não há unção de Deus para quem desvia o caminho. Não tente sair de onde você está,
porque é onde você está que Deus vai abrir os céus, é onde você está que Deus vai derramar dos céus uma bênção sobrenatural, porque a palavra nos diz que aquele que está no altar do Senhor, ele semeia no altar do Senhor, ele vai colher 100 por 1, e eu estou ministrando sobre você aqui, irmão. Aleluia. Colheu no mesmo ano. Colheu no mesmo ano. Aqui nós entendemos que o altar, ele acelera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não é assim, irmãos? Quando nós não saímos da presença de Deus, não saímos da direção, do propósito, do posicionamento que Deus nos colocou, as bênçãos do Senhor chegam. E quando Ele diz que colheu no mesmo ano, é o Senhor acelerando as bênçãos. E Deus está dizendo aqui, eu vou acelerar bênçãos no ano de 2026. Para quem permanecer no meu altar, para quem permanecer em obediência, para quem continuar me agradando, para quem continuar me buscando, para quem continuar buscando a minha presença, eu vou acelerar a bênção. Deus está dizendo, eu vou acelerar, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor acelerou a bênção. Colheita acelerada vem de vida alinhada. 100 por 1 é ação divina, não é ação do homem. Quando nós pegamos de desvio, algo não acontece, mas quando estamos no posicionamento de Deus, a ação de Deus entra nas nossas vidas e um milagre sobrenatural acontece. Deus, ele antecipa processos quando vem entrega. Irmãos, entenda isso. Quando você se entrega no Senhor, no altar de Deus, na vontade de Deus, Deus, ele acelera processo. Deus, ele acelera a bênção para a tua casa, para a tua vida. Deus vai acelerar a colheita de quem começa o ano no altar. E nós estamos aqui iniciando o nosso ano, primeiro dia dessa campanha, consagrando a nossa vida pelo mês de janeiro. Deus está dizendo, eu vou acelerar. Sabe por que eu vou acelerar? Porque você está começando o ano no altar do Senhor, e quem se posiciona e começa diante do Senhor, Deus derrama a bênção. Porque o Senhor o abençoava, a fonte de colheita. Aleluia. A bênção não estava na semente, irmãos. A bênção estava no relacionamento com Deus. A bênção não está na semente que lançamos, irmãos. Aleluia. Deus está falando aqui sobre relacionamento, sobre vida no altar. Antes de lançarmos a semente, Deus está dizendo, coloca a vida no altar. E se a vida está no altar, pode lançar a semente. A vida de Isaac estava no altar. Muitos diziam, não vai dar certo, essa terra não é fértil. Pode muitos dizer que não vai dar, irmão, mas se a tua vida estiver no altar, eu quero ministrar sobre ela aqui nessa noite. Pode se levantar quem for, Deus está destravando aquilo que está travando a tua bênção de chegar nessa noite. Há um mover divino sobre as nossas vidas, e Deus está dizendo, eu estou destravando aquilo que está travado, porque a sua vida está no altar do Senhor e a bênção vai chegar. Antes de qualquer semente, Deus quer ver você no altar. Antes de qualquer semente ser lançada, Deus quer ver as nossas vidas diante do altar dEle, diante da presença dEle, da vontade dEle. Primeiro a vida, a minha vida, a sua, depois a semente. Quem está entendendo isso? Urabacá, levante a tua mão e fecha teus olhos comigo se você pode. Levante. Eu sinto de Deus de fazer isso com você nesse momento. Levante. Fecha teus olhos comigo, mas não olhe para o lado, não converse com ninguém. É um momento de mover sobrenatural do céu sobre a minha vida e sobre a tua. Eu sinto uma unção do céu sendo derramada sobre a nossa vida nessa noite. E Deus está dizendo para o meu coração, para dizer para o seu coração, que a sua vida está no altar do Senhor. E se ela está no altar do Senhor, pode lançar a semente. Vai ser hoje que ela vai começar a germinar. É o sonho que você tem, é a bênção que você precisa. Deus está dizendo, coloque a sua vida no meu altar, que muitos não vão entender o que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Hoje Deus não quer apenas tocar na sua colheita.
Ele quer tocar primeiro no meu e no seu coração. Aleluia. Ele está tocando no meu e no seu coração para que seja um ano extraordinário da parte de Deus para mim e para a tua vida. Entrega diante do altar do Senhor, alinhamento daquilo que precisa ser alinhado diante de Deus, consagração diante do Senhor. Mais uma vez colocar a nossa vida diante do altar de Deus, para que um ano de colheita continue sendo bênção para as nossas vidas. Precisamos consagrar esses 12 dias diante do Senhor, para que Ele venha nos prosperar, nos abençoar. Janeiro é o mês de semear, e quem começa no altar termina colhendo 100 por 1. Janeiro é o mês de semear, e quem começa no altar como nós começamos aqui neste primeiro dia da campanha, vai colher 100 por 1, irmão. Eu estou declarando sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você vai colher sim. O inimigo pode até tentar se levantar, dizendo que não dá, dizendo que não vai, dizendo que a terra não brota, dizendo que a terra é ruim, mas Deus está dizendo: ei, eu sou o Deus da tua causa, eu sou o Deus que estou contigo. A terra pode até ser ruim, mas o Deus que está contigo, aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para prosperar a tua casa. Você coloca de pé comigo, adorando o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para dizer para a igreja, que as bênçãos do Senhor estão chegando sobre a tua casa e sobre a tua vida. Deus está com essa palavra ardendo no meu coração, com esse tema principal que o Senhor colocou no meu coração, que se a minha vida e a sua estiver consagrada no altar do Senhor, em obediência a Deus, aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, consagrada diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos da palavra de Deus, diante daquilo que agrada ao Senhor. Se você está agradando, se a tua vida está agradando ao Senhor, aquilo que você tem feito, falado, eu posso declarar diante de Deus nesta noite, porque Ele manda eu declarar através do Espírito Santo, que a bênção vai chegar para você. Mas há um momento de reflexão agora, antes desta oração. Eu quero que você reflita o teu altar, eu quero que você reflita a sua vida, eu quero que você reflita os seus propósitos diante do altar do Senhor. Se estão alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem e quer para a tua vida. Porque se estão, irmãos, ninguém te segura esse ano de 2026. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Deus está falando ao meu coração, através do Espírito Santo, que algo extraordinário vai acontecer na tua casa, que algo grandioso vai acontecer na tua família, que algo extraordinário vai acontecer no teu ministério no ano de 2026. E sabe por que o Senhor manda eu dizer isso para você? Porque você trouxe a tua vida diante do altar dele nessa noite. Você veio enquanto muitos murmuraram, reclamaram, dizendo: 12 dias, está lá na campanha, 12 dias é muito cansativo, está lá adorando a Deus 12 dias, não dá não, eu não consigo, eu chego cansado. Talvez você chegou cansado do trabalho, dizendo: Senhor, eu não tenho força. Mas o Senhor disse: tem sim, porque a tua força é a minha presença. Eu quero orar por você nessa noite. O pastor já fez o convite para os irmãos que estão na campanha vir à frente, mas eu quero fazer mais um convite e quero orar. Nós estamos dentro do tempo. Você que ouviu esta palavra e ela falou contigo no primeiro dia desta campanha, consagrando a nossa vida no mês de janeiro diante do Senhor, eu quero orar por você e com você. Se você sentir de Deus de receber esta oração, eu quero orar
por você nessa noite. Eu te convido para vir diante do altar. Eu quero orar por você aqui essa noite. Eu preciso orar por você aqui essa noite. Eu quero orar por cura também. Eu senti de Deus aqui agora de convidar você que precisa de uma cura. O Senhor vai curar no primeiro dia, irmão. Eu não sei o que é, uma dor no corpo, dor de cabeça, eu não sei. O que você precisa de cura? Eu quero orar por cura. Pode vir, mas venha com fé. Venha exercendo a tua fé. Porque se a tua vida está diante do altar do Senhor, você vai ser curado aqui essa noite. E você vai testemunhar ainda nestes 12 dias dessa campanha. Você vai pedir a oportunidade para testemunhar que Jesus te curou no primeiro dia. Eu sinto uma unção de Deus aqui, você pode adorar Ele. Eu sinto uma unção de Jesus aqui. O Jesus que cura está na casa. Jesus que cura está na casa, irmão. Se você precisa de cura, eu sinto uma unção de cura aqui nessa noite. Segura um pouquinho. Há uma graça de Deus aqui, irmão. O Senhor está falando ao meu coração. Eu creio no Deus que eu prego, no Jesus que eu prego, eu creio. E Ele falou ao meu coração, Ele vai curar aqui nessa noite. Você crê que Ele cura? Quantos creem que Jesus ainda cura, irmão? Por fé, você crê que Jesus cura? Estende comigo a sua mão assim, se você crê. Mas eu quero que você use também a sua fé, porque você vai orar pelos seus irmãos que vieram diante do altar. E eles precisam de um milagre, de uma cura. Oh meu Deus, eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui. Eu quero que você levante a tua mão bem alto, irmão. Fecha teus olhos. O teu irmão precisa de uma cura aqui nessa noite. Só Deus sabe o que ele tem passado com essa situação. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. As situações que os teus filhos têm passado. Deus, diante do teu altar estão os teus filhos aqui nesta noite, primeiro dia da campanha. Senhor, e diante da tua palavra, diante da tua poderosa palavra, da tua poderosa unção, Senhor, que eu sinto e vejo sendo derramada nesta noite em Moradias, Paraná. Pai, que essa unção alcance cada mão levantada, cada vida que veio diante do teu altar necessitando de um milagre, necessitando de cura, Senhor. Entra com a providência, Jesus. Eu sinto a tua presença aqui, eu sei que tu podes curar. O Senhor pode entrar com a providência do milagre. Cura, Jesus. Cura, Jesus, essa enfermidade. Entra com a providência, Jesus do céu. Vai curando, vai entrando, vai restaurando, Espírito Santo. Cura, Jesus, cura. Cura, Jesus. Só tu podes aquilo que a medicina não pode, Senhor. Só tu podes, Senhor. Vai operando, Jesus. Vai curando, Jesus. Cura agora. Cura, Jesus, cura. Uramandaia subicanda la mandaradaia sai. Urabacala mandaraia subicaladaia sai. Cura, Jesus, cura. Cura, entra com a providência do céu, Jesus. Tu conhece a necessidade da tua igreja. Tu conhece a necessidade da tua filha. Cura agora, Jesus, vai. Derrama a unção do céu de milagre. Porque o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que entra com a providência onde o homem não pode entrar. Vai, Jesus, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Senhor, testemunhos serão contados que o Senhor é Deus que cura. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração do milagre é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
A igreja está feliz, grata a Deus pela palavra que ouvimos, amém? Deus abençoe ricamente a vida do nosso querido irmão Fernando. Os irmãos podem voltar, pode ficar em pé mesmo, irmão, rapidinho, queremos encerrar. Temos aqui uma felicitação, a irmã Isamildes está parabenizando seu neto Gabriel, o aniversário dele é hoje, também o Mads está parabenizando o Gabriel. Levanta a mão, Gabriel, está lá na mídia, vamos dizer um Deus abençoe a ele. Deus o abençoe, parabéns Gabriel, muitos anos de vida para você. O Ednei esteve conosco nos visitando. Onde está o Ednei? Faça assim. Deus abençoe, Ednei, foi um prazer para nós, uma alegria muito grande tê-lo conosco nessa noite. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos, na saída ali vai estar o envelope que você ofertou. Então, coloque o teu nome no envelope, você pode pegar ele já na saída, ou amanhã quando você chegar no culto, você pega o seu envelope. O importante é estar com o nome ali no envelope. Temos um pedido de oração, João da Silva, por cura e libertação, Neemias também por cura e libertação, Jair está pedindo oração por cura e salvação. Temos uma carta de retorno da irmã Roseli Alves da Silva, ela esteve viajando e trouxe a sua carta assinada, que Deus possa abençoar. Fez quanto? 10 anos? A Fernanda fez aniversário, nem me convidou para a festa, né? Ó, 10 anos, tá ficando velhinha, hein? Vamos dizer um parabéns para a Fernanda? Parabéns, que Deus abençoe. Querido Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pela vida dos teus filhos reunidos nessa noite, pela tua palavra que foi pregada, e fez também os nossos corações, pela vida do Gabriel, da Fernanda, que o Senhor concedeu mais um ano de vida aos teus filhos, que continue abençoando, Pai. Oramos por esses pedidos de oração, por salvação, por libertação. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura. Leva-nos em paz agora, Senhor, debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Senhor, dá-nos uma noite abençoada, que o sono seja reparador, que o dia de amanhã seja vitorioso na tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a rica comunhão do Espírito Santo seja com todos, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém vai em paz em nome de Jesus.